Olá, mais um vídeo aqui no canal. Pedro aprisionado por Herodes. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Bom, tinha acabado de enterrar Jesus Cristo tinha ressuscitado, subido ao céu, aparecido ali para alguns antes de subir ao céu, né? E aí ficou os discípulos agora para dar continuidade no que Jesus Cristo havia começado. E eles fizeram assim. E aí, o rei Herodes já matou Jesus Cristo, queria eliminar de vez o cristianismo, não conseguiu eliminando o mestre, vai para cima dos outros, dos discípulos, né, dos apóstolos, para eliminar tudo de uma vez. E aí ele vai e mata Tiago, irmão de João. E os judeus ficaram muito contentes com isso. Oh, glória a Deus, né? Tipo, glória a Deus não. Oh, matou Tiago. Eles gostaram muito. O rei Herodes viu que os judeus gostaram. O que ele fez? Continuou implicando com os discípulos de Jesus Cristo. E dando continuidade a isso, ele mandou prender Pedro. Só que ele mandou prender para quê? Para matar ele depois do dia dos asmos. Dia dos asmos asmos é pão sem fermento. É uma festa após a Páscoa que celebra a saída do povo do Egito. E aí, ele foi e mandou prender Pedro e estava segurando Pedro na prisão para passar esse dia festivo para matar Pedro, né? E apresentar ele para os judeus iam falar mata e ia matar mesmo. E aí, Pedro estava certo de que ele ia morrer. Por quê? Porque Tiago tinha morrido, Jesus tinha morrido, quem era ele para não morrer, né? Só que para cada um, Deus tem um tempo para ficar aqui na Terra e um plano, né? Para um, Deus tem um plano numa cidade, para outro, Deus tem um plano em outra cidade, para outro, Deus designou para nascer no Brasil, outros, Deus designou para nascer nos Estados Unidos. Cada um foi designado para nascer em um campo e viver, mudar e de acordo com o que Deus quer. E aí, Pedro não era a hora dele morrer ainda, mas esse rei, com a intenção de matar Pedro, o rei Herodes prendeu ele na prisão, entregou ele a 4 quaternos de soldados. Gente, 4 quaternos de soldados é 4 vezes 4, dão 16 soldados. E esses 16 soldados estavam aguardando Pedro ali naquela prisão e para que quando chegasse no dia, depois da festa, apresentar ele ao povo e matar ele. Aí Pedro foi e estava sendo guardado na prisão, mas enquanto ele estava na prisão, o povo da igreja estava em contínua oração por ele. Contínua oração. Agora você vê, uma pessoa que está presa por 16 soldados. Pedro era pescador, uma pessoa simples. Para que uma pessoa simples precisa... As prisões já eram seguras. Se hoje em dia tem prisão de máxima segurança, que ninguém sai de lá, hoje em dia que tem câmera, hoje em dia que tem revólver, hoje em dia que tem tantos meios para se prender uma pessoa num ambiente, né? Já que, enquanto mais antigamente, que não tinha nada disso, que tinha que ser bem mais seguro ainda. Pedro estava super bem seguro, mas reforçaram a segurança dele. Por quê? Porque conheciam o mestre dele. Aí Pedro estava guardado na prisão, o rei Herodes e o pessoal da igreja orando continuamente por ele, para que Deus agisse de uma forma diferente, fizesse um milagre. E aí Herodes vai e manda trazer ele. Chega a madrugada, chega a noite de mandar trazer ele. Antes do rei Herodes mandar trazer, Deus chegou antes. O que aconteceu? E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados. Colocou ele preso lá, e as mulheres orando, colocou ele preso, prendeu uma mão dele numa corrente grossa numa parede, a outra mão numa corrente grossa na outra parede. E dentro da cela, 2 soldados, fora da cela, o restante dos 16. E aí, 14, 15, 16, 14, né? E aí, Pedro estava dormindo entre 2 soldados ligados em cada um braço numa cadeia.
e os guardas na porta guardando a prisão. Pense, se Jesus estava preso dentro, se o corpo de Jesus estava preso dentro de um túmulo e conseguiram remover a pedra de uma forma milagrosa, com soldados ali guardando a prisão, o rei deve ter pensado, bom, Jesus estava morto, esse camarada está vivo. Se o Deus deles fez esse milagre com um cara morto, pode fazer também com Pedro que está vivo. Então eu vou encher de guarda para guardar esse cara para ele não escapar, que eu quero matar ele, eu quero terminar com esse negócio de cristianismo, eu quero eliminar esse negócio de cristianismo. Aí veio o anjo do Senhor e resplandeceu a luz. Olha, quando a gente tá dormindo, acende a luz, resplandece aquela luz, fica aquela luz clara, a gente acaba acordando, né? Se a gente tá ali naquele sono leve. Só que a luz de lâmpada, a luz de um anjo é bem mais forte. Mas Pedro não acordou, não era a hora dele acordar. Por quê? Porque se ele acordasse, os soldados também acordariam. Os soldados que estavam fora da prisão e dentro da cela com ele. Então, Deus permitiu que Pedro acordasse somente quando o anjo tocasse nele. Aí o anjo foi, tocou nele de lado, despertando ele e disse: levanta-te depressa. Quando o anjo fala isso, mandando o Pedro levantar, automaticamente as correntes das mãos dele caem. E caíram-lhe das mãos as cadeias. As cadeias dele caem. As correntes, ele estava acorrentado pela mão também. Mas ele ainda continua dentro da cela, então o milagre continua. E aí ele vai, e aí ele é desperto, ele acorda, as correntes caem e ele já se levanta logo. No que ele se levanta, o anjo dá a próxima ordem. Deus faz por etapa. Primeiro Deus fala para você orar. Depois você fala, agora faz tal propósito. Às vezes, vai em tal lugar. Deus manda, vai em tal lugar. Você não sabe o que é que Deus quer com você em tal lugar, mas você tem que ir. Ele mandou, você vai lá e faz para ver o que é o próximo passo que ele manda. Ele muitas das vezes ele não faz. Vai lá em tal lugar, fala para tal pessoa, faz tal coisa. Não, às vezes ele fala, compra tal coisa. Você vai lá e compra. Deus, e agora? Eu faço o que com isso? No momento exato, ele vai mostrar para você o que é que você vai fazer com isso. Ele não fala tudo de uma vez. E aí, Pedro se levantou, o anjo disse: cinge-te, cingir-te. Cingir-se é colocar o cinto. Por quê? Para o vestido não ficar sambando, para ficar ali ajustado. E aí ele vai e coloca o cinto. E ata as tuas sandálias. As sandálias, quando a gente vai fazer academia ou correr na rua, ou fazer caminhada, o que a gente põe? Para evitar torção no pé, para evitar machucar, para evitar pisar em algum espinho quando a gente vai carpir, né? Para evitar qualquer coisa, a gente vai lá e coloca o tênis. Para quê? Para dar proteção, maleabilidade, para a gente ter mais força para correr, para andar, mais confiança. Eu vou andar aqui, não preciso ficar olhando. Mais uma coisa para me cuidar. Vou poder andar tranquilo. Não preciso andar devagar, pisando em ovo para ver se eu não vou pisar em algum espinho. Não, vou andar tranquilo. Vou olhar, mas vou ficar menos preocupado porque o pé está protegido. E se coloca o calçado, por quê? Porque a gente vai andar bastante. Quando a gente nem caso a gente fica descalço, a gente fica de chinelo. Quando a gente coloca uma sandália ou um tênis, é porque a gente vai andar bastante, a gente vai sair para longe. E o que Deus fala para ele? Coloca seu cinto, se prepare, esteja preparado e coloque seu calçado. Por quê? Porque a caminhada é longa. A caminhada é longa. Eu profetizo caminhada longa na vida de cada um que aqui está. Caminhada longa, trajeto longo. Eu profetizo muitos anos de vida. Eu profetizo prosperidade também para viver esses anos de vida. E assim ele fez. Colocou as sandálias. O anjo fala, agora lança as costas a sua capa e segue-me. O que é a capa? O que é a nossa capa? A nossa capa é a nossa cruz, os nossos problemas. Que às vezes a gente está tranquilo, de repente vem aquele vento, aí a gente tem que colocar aquela capa, aquela cruz no ombro e continuar seguindo a Cristo. Aqui ele tinha que seguir o anjo só até ele ficar livre dessa prisão, porque foi mandado por Deus para orientar ele para ser livre dali, para ajudar ele a ser liberto dessa prisão também. Mas depois que o anjo voltou ao céu, ele continuou seguindo a Jesus Cristo. Porque o nosso objeto, o nosso alvo é Jesus Cristo. E assim ele fez, ele colocou a capa, né? Na época era capa mesmo, capa de tecido. E aí saiu
O anjo saiu e o Pedro estava seguindo ele. E aí, só que Pedro não sabia, aqui no versículo 9, bem aqui, ó. Espera, aqui. Pedro não sabia que era real, ele estava achando que aquilo era uma visão, sonho. Ele não estava acreditando naquilo, ele estava achando que era sonho. E aí ele vai e passa a primeira guarda, né? Passa aquela primeira porta ali da prisão, da cela, né? Passa aquela primeira e seguindo o anjo. E aí eles chegam à porta de ferro, que é a porta de entrada da cadeia, que dá do portão para dentro, cadeia, do portão para fora, rua, né? Tipo, liberdade. E aí, quando ele passa aquilo, quando ele chega, o engraçado é que todas as portas dá a entender que ele passa ali sem abrir nada, como se fosse um fantasma. Mas quando chega na porta de ferro, que dá para a cidade, a porta abriu sozinha, sem o anjo falar nada. Então não precisa que o anjo abra a boca, só precisa da presença do anjo. Só precisou da presença do anjo. A mesma coisa na nossa vida. Não precisa que Jesus fale, só precisa que Jesus esteja conosco, né? Então, Jesus estando conosco, a gente vai vencer as lutas, as provas e vai ter bênçãos também. E tendo saído e percorrer uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Aí ele saiu dali e foi percorrer uma rua, andou numa rua, e o anjo fez o quê? Se apartou dele. O papel do anjo ali já foi feito. Então, às vezes, Deus vai colocar uma pessoa no seu caminho só de passagem. Essa pessoa não vai ser eterna amiga sua, não vai ficar aquela amizade eterna. Às vezes, Deus só quer que essa pessoa passe. Deus o intuito de Deus não é deixar essa pessoa para sempre ali com você. Só passagem. Mas há pessoas que vão ficar com você eternamente. Jesus Cristo é para ficar com você eternamente. E há pessoas que vão voltar, que você vai em encontro, você vai visitar. É o que aconteceu ali. Pedro, eu não faria o que Pedro fez. Voltar para casa sabendo que os soldados iam buscar ele. O certo mesmo seria ele já ir para outra cidade, sumir daquela cidade. Ele estava ali à morte, ele estava ameaçado de morte, ele estava com a morte decretada. E aí, agora sei que verdadeiramente ele disse, né, quando ele se tocou que ele estava fora da prisão e que aquilo era real, que não era sonho, ele disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Então, os judeus, que foi, princesa? Já pôs sua comida? Os judeus queriam a morte dele. Não só os judeus. Herodes também queria a morte dele. E quando eu falo judeus, era o povo judeu, né? O povo, a população queria a morte dele. O rei também queria a morte dele. E me livrou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Lembra que estavam orando? Estavam orando por ele, mas estavam orando também porque precisamos orar, né? Aí que está a importância da igreja. A igreja é importante por quê? Porque quando um está fraco, quando um membro está fraco, os outros estão ali sustentando ele. É mais forte uma corda do que uma linha. Uma corda é várias linhas, não importa de que material, seja de cabelo, seja um fio de cabelo, seja linha de costura, mas uma corda é vários daquele fio simples, entrelaçado ali, que forma uma corda resistente, né? A gente consegue, num fio de cabelo, a gente não consegue colocar alguma coisa ali. Mas, se a gente pega o cabelo e faz tipo uma corda com ele, você pendura qualquer coisa ali que você segura. Agora, um fio só, você pode pendurar qualquer coisa, quebra o fio. Então, é por isso que precisamos estar na igreja reunidos, orando, clamando, intercedendo uns pelos outros. Né? Nosso ministério não é só fora da igreja. Deus não quer que a gente só fale de Deus para os nossos, dentro de casa, na rua.
no serviço. Deus quer que a gente fale de Deus aqui também. Contar um testemunho é pregar para os de dentro. Contar um testemunho é aumentar a fé dos de dentro. E é isso que Deus quer conosco. E considerando ele isso, foi à casa de Maria, onde ele estava orando por ele. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. A menina ouviu bater a porta e ela saiu. Quando ela percebe que é a voz de Pedro, ela começa a ficar alegre e começa a falar, é Pedro tá na porta. Pedro... Gente, pensa, uma pessoa tá presa, você já sabe que ele vai morrer, mas mesmo assim você tá orando. Por quê? Porque às vezes a gente ora pelo milagre e a gente não acredita que Deus vai fazer um milagre. Mas não importa, profetiza, não importa. Se eu acredito ou não no meu milagre, Deus vai fazer. Porque Deus não precisa que a gente crê, né? Crer é importante, é super importante crer. Mas aqui ninguém estava acreditando. Eles estavam orando, já fazia tempo que eles estavam orando, mas eles não. Quando o milagre chegou na porta deles, eles abriram, eles demoraram a abrir a porta porque não estavam acreditando. E aí ela foi e disseram, estás fora de ti, você tá doida, menina, tá fora de si. O pessoal afirmava, mas ela continuava, não, é Pedro sim. Aí o pessoal, não é Pedro não, é o anjo de Pedro. Aí a pessoa começa a ver a assombração, né? Não é isso não, eu tô entendendo errado, não, é Deus entregando sua bênção, receba, tome posse da vitória em nome de Jesus. E aí Pedro vai e persevera em bater, continua batendo. Quem é que não continuará batendo, né? Ele tá ali do lado de fora, ele tava correndo risco de vida, Os soldados, assim que notassem que ele não tava mais ali, iam correr procurar ele. E aí, abriram a porta e viram que era ele e se espantaram. A sua bênção vai ser de se espantar, você vai se espantar, Deus vai te surpreender na sua bênção em nome de Jesus. A sua bênção vai ser extraordinária, magnífica, vai ser surpreendente. E acenando-lhes com a mão para que se calassem, porque virou aquele alvoroço. Né? Se espantaram, ficaram alegres e eles, fala baixo. Aí ele foi e contou como que é que o Senhor, ele dando a honra para o Senhor, como que é que o Senhor tirou ele da prisão. E disse, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Ele falou assim, olha, eu tô contando isso para vocês, mas vocês precisam contar para Tiago e para os demais irmãos. O seu milagre vai ser contado por você, vai ser contado por seus familiares, vai ser contado por pessoas da igreja. Quem é que nunca contou o testemunho de alguém? Não, a Cassiane, ela morreu e Jesus ressuscitou. Não, mas que tal fulano morreu, ressuscitou. Vira e mexe ali pra minha mãe. Acabei de ouvir um testemunho assim, assado. Eu propagando o testemunho de outras pessoas. Por quê? Porque é o nome de Jesus. Cada vez que um testemunho é contado, o nome de Jesus Cristo é glorificado. Por isso que precisamos sempre contar testemunhos. E aí, ele foi para outro lugar. Às vezes, Deus vai tirar a gente de um lugar para levar para outro lugar para continuar a obra. Por quê? Se tivesse todo mundo tranquilo, o pessoal não sairia dali. Se tivesse todo mundo na paz, todo mundo continuaria pregando para aquelas mesmas pessoas. Então, primeiro, Deus enviou um rebuliço, Deus enviou um caos ali, enviou uma ameaça para que Pedro saísse dali e fosse para outro lugar para pregar a palavra de Deus em outro lugar. Em tempo e fora de tempo, no lugar certo, no lugar não convencional, pregue a palavra de Deus. Dê um testemunho, conte o que Deus fez na sua vida ou na vida de outrem, mas faça a obra de Deus. Faça a obra de Deus porque Deus tem pressa. E quando Herodes